O ensaio de sobrevivência é a história de 2 gêmeos que são deixados na casa da avó, que mora no campo, porque a cidade grande está sendo bombardeada durante a guerra. Fazem mais de 10 anos que você saiu daqui. Mas eu não peço por mim. Eu só quero que meus filhos sobrevivam. A cidade grande está sendo bombardeada dia e noite. E não tem mais comida. Eles estão mandando as crianças até para casa de estranhos, para qualquer lugar. Então você deve mandá-los para qualquer lugar, para casa de estranhos. Mas eles são seus netos. Meus netos. Eu nem sequer os conheço. E aí eles chegam lá, são deixados pela mãe, e lá, para eles conseguirem sobreviver àquele lugar de estado de exceção e de caos, eles estudam, tanto com o seu caderno, anotam tudo que acontece com eles no dia a dia, tanto com exercícios físicos, como endurecimento do corpo, do espírito, exercício para não se movimentar. A peça não se passa onde acontece a guerra, mas a guerra vai chegando, né? Ali é o local que tem as consequências da guerra. Escuto o som de um passarinho cantando. Ouço um sinal. É o fim do alerta! Mais tarde, não precisamos mais de tampões para os nossos ouvidos, nem de vendas para os nossos olhos. O que se faz de cego vira completamente seu olhar para dentro. E o que se faz de surdo se fecha a todos os ruídos. Eu adaptei um romance de uma húngara, que se chama Ágota Christoph. E, bom, eu conheci, na verdade, esse texto mesmo antes de entrar na faculdade, que eu vi uma peça, uma outra adaptação dele na França, no Teatro du Soleil, mas não da companhia, mas de uma companhia convidada. É uma história muito arrebatadora e que é muito contemporânea, que traz a questão do afeto e dessa dessensibilização dos corpos como uma forma de permanência e de existência no mundo. Para que isso, né? Por quê? Porque de alguma forma o mundo está tão caótico, tão brutal e tão bizarro que as pessoas têm buscado esse certo enrijecimento, né? Essa certa brutalidade para se proteger e não serem afetados. Porque não ser afetado é não correr o risco de ter medo, de sofrer, de sentir. Apesar de não marcar data, ela fala muito claro de uma guerra, né? E cada vez mais que ia passando o tempo, eu ia me tocando como a gente, principalmente aqui no Brasil, está numa guerra constante, muitas vezes uma guerra velada, assim. É uma guerra velada, né, que vivemos, né? Eu estar escondido aqui na floresta. Ninguém poder me achar aqui, mas eu te achei. Me existe, então fica. Tá bom. Eu querer voltar casa minha. O senhor soldado está com saudade da mamãezinha. Qual que é a relação disso com o que a gente está vivendo? Por que a gente quer falar disso? Qual que é a importância de falar disso agora? Né? Então, e ao mesmo tempo, esses exercícios dele que eu acho interessantíssimo, você vê 2 crianças entendendo que todo o universo infantil já não pode mais existir, porque senão eles são mortos e eles têm que virar outra coisa e começam a transformar. E não é uma transformação para ficar, diria, maduros ou adultos. É uma transformação para um outro ser. Isso não dói! Isso não dói! Isso não dói! Nessa busca pela sobrevivência, não mais pela vida, né? Vida no viver, não é mais viver, é um sobreviver aquilo. Essas suas mãos estão cheias de frieiras. Pobres têm sempre doenças repugnantes. Ai, como a sua casa cheira bem. Prince, cheira a limpeza e a saúde. Ai, mas como eu sinto um cheiro de sopa. Não tem comida aqui hoje. Tem folga ao cozinheiro. Vou jantar fora. Mesmo assim, eu sinto um cheiro de comida boa. Vocês, pobres, só pensam pelo estômago. Gastam tudo em pão com mortadela. Tenho Atrizes Gêmeas, né? É um texto que fala sobre gêmeos.
E, ao mesmo tempo, assim, acho que no teatro mesmo já se tem esse costume de quando se fala de criança e você não quer trabalhar com criança mesmo, né, ter essa liberdade de trazer meninas, enfim, que não tem muita questão de ser homem ou mulher. Não sei, a princípio me veio muito isso, assim. A gente criou um personagem, porque apesar de ser dois, nessa peça os gêmeos são um só. Então a gente teve que criar juntas. Tentar não deixar eles com tanta personalidade, porque nós duas somos gêmeas, mas cada uma tem uma personalidade completamente diferente. Então a gente tentar trazer essa neutralidade para esses dois foi uma certa dificuldade, mas a gente conseguiu se entender. E sincronia também, tem muitos movimentos muito parecidos, ao mesmo a gente faz. Isso foi surgindo, a gente ensaiando, a gente nunca falou. A gente nunca falou, vamos fazer isso igual. A gente foi fazendo igual. Se é nada bom, rasgamos a redação e jogamos no fogo. Se é bom? Se é bom, podemos recopiar a redação no caderno. Eu faço a avó dessa história, né, que tem esse papel de receber os netos em sua casa, no campo, que é muito próximo à fronteira, enfim. E por conta de diversas atitudes dela durante a vida, assim, ela tem uma má fama na comunidade dela por ter matado ou não o marido dela, de ser uma pessoa muito suvina. O que vocês estão fazendo aí? Filhos de uma cadela! Vão trabalhar! Sejam úteis, imbecis. A questão da avó é diferente dos gêmeos. Eu acho que a avó traz um lugar ríspido, um lugar, né, mais endurecido, mais bruto. Aqui vocês vão aprender a viver. Vão ter que trabalhar. Achei que seria mais interessante trazer esse gênero masculino para essa personagem. Eu nunca comi um frango tão bom como esse. Desde que chegamos aqui, a senhora nunca fez nenhum frango para nós. Fiz hoje. Como? São nossos exercícios. Mais uma de suas baboseiras. Babaquice. Para aguentarmos a fome. Então aguentem. Ninguém os impede. Você está vendo Teatro no Campus, ensaio de sobrevivência. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o ensaio de sobrevivência. Você me dá uma moeda? Minha mãe tem fome e sede, eu tenho fome e sede. Alguém me dá uma moeda? Você me dá uma moeda? Mentirosa. Você me dá uma moeda? Você me dá? Eu faço a Leporina. Ela é uma garota em torno de 14 anos. Ela é uma figura marginalizada total, assim, no meio desse caos, dessa guerra que está acontecendo. Assim, como eu falei, eu já tinha visto essa adaptação em outra peça, mas, enfim, cada peça é uma peça, e também tinha algumas coisas que eu lembrava, outras não. E personagens que não tinham lá, e quando eu descobri no texto, eu fiquei impressionada com o personagem da Leporina, por exemplo, foi uma grande paixão, assim, quando eu li o livro, né? E até algumas pessoas comentaram, talvez seja porque é um personagem mais próximo da nossa cultura brasileira, né? Mais próximo da gente. Eu escrevi um textinho que eu acho que eu vou resumir melhor quem é ela. Posso ler? Pode ler. Corro. Corro o mais rápido possível para ser invisível. Corro em direção do medo. Eu e ele, o medo, andamos juntos. Quando me vem e quando eu me coloco no mundo. Existo para poucos. Estou rasgada. Ando por toda parte, nem as balas me encontram. Já não tenho ninguém. Quando me percebem, me veem com os olhos curiosos, como se perguntasse, como você sobrevive? Ei, caso me veja passar, finja que eu não existo. Não me olhe como se eu fosse a miséria jogada à margem do seu sucesso. Eu sei que estou no meio dessa guerra feita para se proteger de imagens como a minha. Estou gozada. Das minhas pernas escorre um prazer. O prazer que mata a minha fome. Ele pediu para ficar. Aquela língua me penetrou e ficou em mim grudada. Os olhos curiosos me encontraram.
Bando de sem vergonha. Nem minha mãe quer me ver. Ela vive fazendo o exercício da sobrevivência. Enquanto eu corro à solta, desafiando a não existência, só para morrer de prazer. Morrer para mim, porque para os outros eu nunca existi. De manhã, no namoro, meus cílios estão colados e os meus olhos cheios de pus. E seus ouvidos? Não tem nada. Não sente dor? Não. E depois minha mãe finge que não ouve. É bom pra ela quando eu lhe faço perguntas. Você é uma boa menina. Vocês acham? É mesmo? E se você precisar de qualquer coisa pra você ou pra sua mãe, pode contar com a gente. Eu não quero nada de vocês. Eu não quero nada de vocês. Eu moro em Santos, eu sou de Santos. E aí, o ano passado, eu descobri que eu estava com 2 hérnias de disco. Então, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, com 1 mês de ensaio já, tinha começado o processo e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu estava sentindo muita dor, muito incapacitada de ensaiar. E aí, a orientadora, Rosane Trota, ela falou, por que você não usa isso a favor da leporina? Desde que eu comecei a estudar teatro, assim, uma coisa que me envolve muito é o trabalho, o teatro físico, né? Eu até brinco às vezes, falo, tem horror a texto. Mas, assim, tem uma coisa da palavra que às vezes enrijece muito. E acho que no teatro é muito importante a gente explorar a palavra em outro lugar, a palavra no corpo, a palavra no físico e possibilitar mais o entendimento que, para mim, vem do corpo e vem do físico e vem das imagens, né? Pararam de trabalhar. Vocês me prometeram. Entrem como? Isso é um exercício estúpido. Faz mal para a saúde. A gente foi pensando nessa trajetória que vai se desenrolando um pouco do corpo até chegar à palavra. Então, de alguma forma, dá bases, né, dá subsídios para os atores construírem esses personagens densos e com muitos traços e características, não só da fala e não só no subtexto, né, mas que tivessem muito vivos e presentes no corpo. A Ágota, ela já traz um universo muito questionador sobre o papel enfim, da família, de uma guerra acontecendo, enfim. E durante o processo a gente teve muitos estímulos, né, da parte do Diego, na direção corporal, da Amanda, trazendo novos trechos do texto para serem encenados, né? Então a gente criou muitas cenas fora do texto escrito. A gente foi improvisando, fazendo exercícios de partituras físicas, trabalho partiu muito do corpo primeiro, depois que veio o texto, depois de 1 mês trabalhando o corpo, a gente teve acesso a partes do texto. A guerra tornou as pessoas egoístas. Eu cagar pra tudo isso? Cala a boca. Você cagar pra tudo isso e comer nossa comida. Não! Essa comida aqui, eu mesmo reservei de casebre. Tudo que tem aqui provém do meu país. Não! É o meu país que alimenta o seu exército. Água dos nossos rios. As uvas das nossas vidas. Vocês pensaram que ele é guerra e de parar nessa bosta de país? É um trabalho sem muita hierarquia, sabe? Não é um que manda no outro, todo mundo opina em tudo. Claro que cada um assina uma coisa, mas é um trabalho bem colaborativo, é um trabalho coletivo de todos. A gente propunha facilitações, a gente dava indicações, mas aí cada um, né, um elenco vasto, cada um se apropriava disso de uma forma e que se colocava de uma outra forma. A gente trabalha na peça com uma ideia de passagem de tempo também. Então, uma velha inicialmente, como é que é essa velha no final da vida, né? Que ela já está decrépita no final do espetáculo.
E aí sempre foi pensando, né, a direção corporal foi muito de pensar sobre isso junto comigo, de fazer essa queda do corpo, né, e pendendo o corpo a partir da trajetória do espetáculo e tal. Neste sinal está o meu tesouro. Compreenderam? Nós já sabíamos disso, avó. Que seu tesouro encontra-se escondido na lápide do avô. Nós vimos a senhora passar por ali. Não vou me estressar. Você está assistindo Teatro no Campus, ensaio de sobrevivência. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com Teatro no Campus. Vocês gostam muito da Beata. Sabem o que aconteceu com ela? Aconteceu alguma coisa com ela? Uma coisa horrível. Ela estava esquentando o fogão até que ele explodiu. Agora ela está no hospital, desfigurada. Vocês não vão dizer nada? Uma explosão em plena cara leva obrigatoriamente uma pessoa ao hospital ou ao necrotério. É uma sorte ela não ter morrido. Vocês não me parecem tristes. Estamos contentes. Estamos contentes por ela ter sobrevivido a tal acidente. Não foi um acidente! Tinha um fuzil militar escondido nas lenhas. Nós achamos as cápsulas. Há fuzis militares por toda parte. É a guerra. As pessoas gostam de matar. Parem de fingimento. Esse projeto ele é assinado por 2 cenógrafas, pela Paloma Dantas e por mim. A Paloma tem uma pesquisa interessantíssima sobre o cenário sonoro e dentro dessa peça ela construiu uma maneira muito interessante de frisar as imagens que estão acontecendo. O público assiste todos os personagens simultaneamente em cena, mesmo que eles não estejam com o texto, com a palavra naquele momento, eles estão presentes no cenário o tempo todo. E ela reafirma essas imagens que são criadas e que são muito fortes, né? Elas são muito teatrais, através do som. Que pezinho fofo de massinho, muito macio. Se eu tivesse 2 menininhos assim, eu faria sempre costinha no corpo todo, todinho. Ai, como eu queria ter 2 bebezinhos assim, para sempre dentinho doce. Ai, como é gostoso brincar com vocês. E é uma pena vocês não serem maiores. A Sala Cinza ela é uma sala multimídia. A gente pode configurar a plateia da maneira que a gente quer. Ela não é um palco italiano, ela não é uma arena. A gente escolhe onde esse público vai ficar. E é interessante pensar na movimentação dos atores. Acho que a gente até formulou o cenário um pouco com esse pensamento de como que a gente consegue fazer esses atores cruzarem a cena, aproveitando o máximo possível desse espaço que é tão rico. E eu acho que eu fui muito mais madura nesse momento, pensando nesse espaço, porque eu já trabalhei nessa Sala Cinza acho que umas 4 ou 5 vezes. Temos que ir agora. Agora? Vocês são loucos? Eu não posso atravessar a fronteira de manhã! Seremos vistos! Só quem é estúpido atravessa a fronteira de noite. As zonas ficam cheias de refletores e as patrulhas são intensificadas. Pela manhã a vigília relaxa. Eles pensam que ninguém é louco de passar de dia. Hoje atuo profissionalmente no mercado com caracterização e me dá mais prazer ainda quando eu faço uma caracterização que eu tô como atriz, que eu acho que eu consigo ver melhor, eu tô dentro daquilo, então eu consigo ver as reais necessidades, a necessidade de cada personagem. Para mim fica muito mais claro quando eu estou dentro do projeto em cena. Aqui na Unirio, com o trabalho com a Mona Magalhães, que eu comecei a entender melhor as técnicas, apesar de já trabalhar antes de entrar na Unirio. E aí estou me formando como atriz, mas eu também sempre falo para ela, sou caracterizadora também. Você me proporcionou esse tipo de formação aqui na Unirio.
E aí não tem como eu estar num processo sem estar caracterizando. Coma um pouco antes de partir. Pronto, podemos ir. Desde o início, para mim, foi uma grande preocupação e eu gostaria muito, sempre gostei muito que o elenco fosse todo da Unirio. E fico muito feliz de ter conseguido isso, que todos os 8 atores são alunos daqui, um se formando, outro começando, mas isso era uma coisa assim, até política minha, de reforçar isso, de trabalhar com gente, com o elenco todo da Unirio e pessoas que eu fui criando afeto até essa conclusão agora, né? Fui criando afeto ao longo da minha formação. Eu costumo sempre dizer, assim, quando eu falo sobre a minha trajetória na Unirio, de que eu usei tudo e mais um pouco que a Unirio oferece, né, a quem ingressa nesse curso, assim. Aqui na Unirio a gente tem praticamente tudo que a gente não vai encontrar fora desse cenário acadêmico. E aí eu espero poder levar essa peça para outros lugares, para outras cidades, para que a gente possa contar um pouquinho dessa história também. E eu acho que assim, esse espaço que a gente não tem em lugar nenhum, né, fora da universidade para, enfim, jovens artistas começando e para aprender, um lugar de saber, um lugar de não só nas aulas que são muito importantes, professores, enfim, fundamentais para a minha formação, mas não só esse quadro assim de Unirio, mas pelo espaço, pelas pessoas que se constroem, pelas pessoas que estão aqui, que querem pensar, refletir. A universidade pública é um lugar político. Ela não existe sem o fazer político. Até breve! Sim, há uma maneira de atravessar a fronteira, fazer alguém ir na sua frente. Caminhando sobre as pegadas e depois sobre o corpo inerte do nosso pai, um de nós atravessa a fronteira. Uma coisa que eu aprendi foi que ocupar é tornar o lugar capaz. E então a gente espera, e eu fico muito contente de ter conseguido fazer, enfim, isso aqui capaz de transmitir essa nossa peça, que a gente, enfim, esse assunto que tanto tocou todo mundo que está da equipe.